Quero pedir aos irmãos que vocês abram as Bíblias em Romanos capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 7. Hoje pela manhã nós falamos sobre o amor não fingido, né? E agora nós vamos falar um tema que é interessante, é delicado e às vezes é mal interpretado, por muitos odiado, e a gente vai se identificar aqui bastante, porque isso aqui envolve autoridade, envolve compromissos de pagamento de impostos, envolve liderança política, e nós vamos aprender como é que Paulo tratou isso com relação à igreja. Então, Romanos capítulo 13, do 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Porque por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Amém. O sistema de governo na época do apóstolo Paulo era muito bem organizado. O Império Romano tinha uma estrutura política e hierárquica muito bem organizada. Tinha lá no topo, né, César, que era um título dado ao imperador, muitas vezes Augustus, né, que era quase que uma divindade, tinha ele lá no alto da pirâmide, como principal líder e governante. Aí você tinha os procônsules, você tinha-se os prefeitos, magistrados e o exercício militar. Então, aonde o império avançava, ele conseguia controlar muito bem as suas ações administrativas, impor a sua lei. Era um império muito bem organizado. Agora, haviam também evidências de que alguns povos resistiam ao avanço do Império Romano. E entre eles, o povo que mais resistiu e que mais deu trabalho ao Império Romano eram os judeus. Tanto que, diferente dos outros povos, os judeus tinham alguns privilégios, né? Eles, por exemplo, foram liberados para não trabalhar no sábado. Os judeus não tinham que adorar a imagem do imperador. Eles tinham sido isentos da adoração ao imperador, a participar do culto ao imperador. E também não participavam do exercício militar. O Império Romano, articulando politicamente, permitiu que os judeus fossem isentos dessas responsabilidades. Mas isso não mudava o fato de que os judeus, muitas vezes, participavam de ações subversivas, revoluções, movimentos, que queria, de fato, derrubar o Império, né? Existia um grupo radical entre eles, chamado Zelote. Era um grupo quase que guerrilheiros, né? Os zelotes eram participantes de um movimento que queriam derrubar o império. Eles acreditavam que viria um Messias guerreiro. O apóstolo Pedro era conhecido por ser um zelote, né? Daí você já começa a perceber a impetuosidade de Pedro, a agressividade dele e como ele reagia muitas vezes ao império. Lucas apresenta ele como Simão o Zelote. Então, tinha até o título. Existiu no Brasil uma operação da Polícia Federal
que investigava o CARF, né, que era o setor administrativo das arrecadações fiscais, chamada Operação Zelote, que eram as manobras fiscais para roubar dinheiro do governo. Não sei se vocês chegaram a acompanhar isso um determinado tempo. Tem até nome de pastores e gente evangélica envolvida nessa operação. Enfim, existia essa estrutura, mas existia também uma insatisfação. E como Paulo escreve à igreja de Roma, lá tem uma grande comunidade de judeus. E ele precisa tratar essa questão. Ele precisa orientar esses irmãos como é que eles devem se comportar com relação às autoridades governamentais, aos magistrados. E é exatamente, irmãos, sobre esse assunto que eu quero tratar nessa noite. Porque nós podemos ter um governo bom, mas também podemos ter um governo mau, corrupto, imoral, que age de maneiras arbitrárias e que traz grande prejuízo à população. E então a gente faz a pergunta, como é que eu devo me comportar com relação a um governo que não é aprovado à luz da palavra de Deus? Então, como eu devo enxergar isso à luz das Escrituras? Veja, no capítulo anterior, no capítulo 12, no versículo 21, Paulo deu uma recomendação dizendo o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Paulo estava dizendo a respeito do império que perseguia os cristãos, que queria sufocar a cristandade, e que os irmãos não deveriam agir da mesma maneira do império, né? Então eles deveriam agir obedecendo os preceitos da palavra de Deus. O mal aqui eram as ações do governo daquela época e da imoralidade da sociedade, do paganismo da época, como eu tratei de manhã. E o bem era a obediência e a submissão aos preceitos da palavra de Deus. Então nós temos um mundo, um sistema que tenta se gerenciar sem Deus, a gente chama isso de governo secular, né, que não crê em Deus, que tem o seu jeito de ser, uma vida mundana, e por outro lado nós temos as orientações da palavra de Deus e como nós devemos agir, o que a Bíblia chama de bem. Então, para a gente entender melhor isso aqui, eu quero dividir em 3 partes. A primeira parte, se você puder acompanhar, é o verso 1 e o verso 2. Paulo vai nos dar, então, a razão de nos sujeitarmos à autoridade. Ele vai apresentar uma razão. Por que é que nós temos que nos sujeitar à autoridade? E é claro o que significa sujeitar-se à autoridade. Porque se a gente não interpretar corretamente, nós incorremos num erro de fazer aquilo que a Bíblia não nos manda fazer. Veja, no verso 1 ele começa assim, olha, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Então Paulo já é muito direto, ele começa falando assim, olha, toda alma. Ele já está dizendo para os judeus, vocês, o grupo aí, os zelotes, vocês que não aceitam as autoridades, vocês que querem uma revolução, né, vocês que são subversivos, vocês que estão agindo de maneira tão agressiva contra a liderança governamental, contra os magistrados, bom, toda alma, todos, sem exceção, judeus, gentios, todas as pessoas devem se sujeitar a autoridades superiores. E aqui Paulo, quando fala sujeitar-se à autoridade, ele não está dizendo sujeição de vontade. Ele não está dizendo que tudo que a autoridade superior impõe, eu devo submeter a minha vontade, quer dizer, eu não tenho mais vontade própria, eu sou agora um subalterno do Estado, né? Eu sou apenas um submisso à vontade dos magistrados, não é isso que ele está dizendo. E a gente vai ver mais adiante, porque se existe um Estado secular, se existe um Estado que tenta se gerenciar sem Deus, é óbvio que a igreja não pode se submeter, se sujeitar a tudo aquilo que é imposto. Então, sujeitar-se à autoridade aqui tem a ver com leis cujo objetivo é o equilíbrio do bem-estar social. Então, quando leis são criadas, são ditas à sociedade, são colocadas na sociedade com o objetivo de tornar possível a vida social, aí a igreja deve participar. O Brasil é um país de predominância cristã. Então é lógico que os valores eles têm muito mais fundamentação
nos princípios cristãos, né? Como casamento, família, propriedade privada. Esses valores são comuns no Brasil, porque o Brasil é um país laico, ou seja, ele não impõe nenhuma religião, não é um país fundamentalista, há liberdade religiosa, mas ele é um país de predominância cristã, né? E aqui, quando eu falo cristão, eu falo tanto evangélico, quanto católico, quanto espírita. O símbolo que o Brasil é conhecido lá fora é o Cristo Redentor. Então você vê aí a força do cristianismo no Brasil. Nas repartições públicas, geralmente tem lá um Cristo crucificado. Se você assistir pela televisão uma audiência do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que atrás do presidente do STF tem a imagem de um Cristo crucificado, né? Não significa que eles creem, mas você vê a força do cristianismo de um país, mesmo sendo laico. Então, leis que são criadas para uma boa convivência social. Então, nós estamos sujeitos à autoridade quando elas, sendo líderes ou assumindo essa liderança do convívio social, elaboram leis para que seja possível nós vivermos em um determinado país. Então, os cristãos devem acolher as leis que possibilitam a convivência. Isso aqui, irmãos, é muito importante para nós, porque o que Paulo está dizendo é que essas autoridades são superiores, não no sentido de que são seres humanos melhores. Os políticos não são melhores, os juízes não são melhores, não é isso que Paulo está dizendo. São superiores no exercício do cargo que lhes foram atribuídos. Então é superioridade na hierarquia da convivência aqui, social. Não está dizendo que um juiz é extremamente íntegro, porque todo ser humano tem os seus pressupostos. Um juiz, quando julga uma causa, né, qualquer área de jurisprudência, ele tem os seus valores a partir dos quais ele vai analisar a causa. Então, como, por exemplo, o debate sobre o aborto. Para nós cristãos é uma questão definida, nós somos contra, porque nós temos princípios e pressupostos cristãos. Mas um magistrado que não ele vai avaliar por um outro ponto de vista. Mas se uma lei assim é elaborada, nós vamos nos opor a essa lei, porque ela fere um princípio da palavra de Deus. Então é exatamente isso que Paulo está ensinando à igreja. Ela tem que aprender a analisar as decisões da autoridade e o cristão deve participar da vida comum da sociedade. Então nós temos que estar sempre analisando as leis que são elaboradas, como elas têm sido aplicadas e acompanhar bem de perto. Ainda no verso 1 ele diz, porque não há autoridade que não venha de Deus. Bom, se os judeus não aceitavam a autoridade de Roma, do império, o que Paulo agora está dizendo é que existe um Deus que governa sobre as nações. E esse Deus que tem uma vontade secreta, uma vontade oculta, é o Deus que levanta e que derruba lideranças. Que aqueles que estão no exercício do poder, eles não estão fora do propósito de Deus. Por mais que um político tenha suas articulações, a sua coligação partidária, por mais que ele consiga controlar a imprensa, influenciar as pessoas, né, com as falácias, com as mentiras, e ele chegue ao poder, ele só chegou ao poder porque Deus tinha um propósito nisso, mesmo que aquele líder seja ruim. Por exemplo, eu ouvi que uma pesquisa feita na China, a China comunista, o número de cristãos na China hoje, de cristãos que se reúnem nas casas, em lugares escondidos, que têm a sua liberdade tolhida, né, que são cerceados, que não podem cultuar como nós cultuamos, é 3 vezes maior o número de cristãos que tem nos Estados Unidos, que é uma nação, né, cristã. Então, vejam, um país como os Estados Unidos, que foi influenciado pelo liberalismo teológico, muitos que se dizem cristãos já morreram na fé, mesmo tendo o título de cristão. Confesso. É igual o católico que fala que é católico, mas ele nunca vai na missa, não participa da Eucaristia, não conhece uma catequese, não vai numa paróquia, não conhece um padre. Né? Tem gente que diz, você vai evangelizar, você fala, você tem religião? Eu sou católico. Aí você frequenta
qual paróquia? Não, eu não vou, eu fui batizado quando eu era criança, eu nunca entrei numa igreja. Só quando eu casei, tem uns que dizem. E nos Estados Unidos, tem muitos que se dizem evangélicos e que também não frequentam igrejas. A Europa, que foi o berço da reforma protestante, que mandou em missionários para o mundo todo, hoje você vê o caos que tem sido a espiritualidade dos países europeus. E, no entanto, na China, que tem um ditador, você tem o número de cristãos crescendo cada dia mais. Isso mostra para nós que é Deus que está no governo das nações. Então, Paulo reconhece que toda a autoridade ela vem de Deus, é Deus quem põe. E aqui eu lembrei de Provérbios 21, 1, que diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que inclina a todo o seu querer. Vejam, mesmo um presidente, mesmo um ditador, alguém lá, como na época o imperador, Deus tem um propósito. Por isso que o cristianismo cresceu tanto no Império de Roma, mesmo na diáspora, que era o período em que começou a perseguição e fugiu crente para todo lado. Quando você lê Atos 1:8, é uma recomendação. Quando você lê Atos 8:1, é o cumprimento porque o povo não tinha obedecido. Atos 1:8, Deus deu uma ordem, na verdade. Olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Qual era a finalidade do revestimento espiritual? Receber o poder do Espírito Santo, para serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, Jerusalém, Judéia, Samaria, foi crescendo até os confins da terra. Só que os judeus que se converteram não estavam fazendo isso. Lá no capítulo 8, começaram a fazer por causa da perseguição. Aí teve crente que fugiu para tudo que é lugar. O imperador Nero, principalmente, foi o que mais perseguiu, foi o responsável pela morte de Paulo. Perseguiu os cristãos e assim foi, irmãos. A semente do evangelho sendo plantada e regada com o sangue dos mártires. Então a perseguição, ela na verdade acaba favorecendo, né, a tribulação, os governos quando eles se opõem ao cristianismo, aí que a igreja recebe o avivamento. Existe um lado bom do governo ser favorável aos valores cristãos, mas existe o lado perigoso, que é o lado de se acomodar, e as pessoas, como aconteceu na América do Norte. Então, muita gente pensa assim que está sendo crente, quando na verdade não está sendo. Né? A prosperidade de uma nação, tudo nem sempre favorece. Agora, como cresce em países onde há perseguição, o cristianismo, como as pessoas levam o evangelho. Paulo está dando um exemplo, que mesmo os cristãos sendo perseguidos, mesmo o imperador não aceitando a presença dos cristãos no império, o imperador estava ali porque Deus havia colocado. Então, eles deveriam aceitar isso. Ainda no verso 1, e as autoridades que há, elas foram ordenadas por Deus. Ou seja, elas foram ordenadas para a realização de um propósito. Quando se tem uma autoridade constituída, ela não está ali por acaso, ela está ali porque Deus, que está acima, tem um propósito em instituir aquela autoridade. E nós, cristãos, precisamos aprender e entender qual é o propósito de Deus. É lógico que quando Deus dá uma autoridade que favorece aos valores cristãos, é um refrigério para nós. Né? O Brasil viveu isso recentemente. Quantas leis que foram criadas e quantas informações eram transmitidas à sociedade brasileira que descaradamente atacavam a igreja e os valores cristãos. Quem aqui se esqueceu das exposições que haviam nos museus com pedofilia, com homossexualismo, os artistas incentivando as crianças ao erotismo, né, a ideologia de gêneros, os kits gays que eram distribuídos nas escolas? Bom, a gente não tem amnésia, a gente sabe que existia um governo progressista que tinha como objetivo desconstruir os pilares cristãos, isso é óbvio. Então, a sociedade brasileira reagiu, buscando um governo que incentivasse aos valores cristãos, e hoje a gente tem um refrigério, no sentido de que não é perseguido fisicamente, mas a perseguição moral continua, a ideológica continua.
Basta você fazer uma publicação na internet e você vai ver que não demora muito para alguém te criticar. Você se posiciona lá com um valor, por exemplo, contra o aborto. Você vai receber uma enxurrada de gente dizendo que você é o quadrado, que você não tem que dar pitaco na vida de ninguém, meu corpo, minhas regras, que quem somos nós para falar da vida do outro, que a mulher que está sofrendo é ela que sabe se deve ou não ter o filho. E se você se posicionar que o casamento é entre um homem e uma mulher, você vai ver que tem gente que vai te criticar também, vai falar, não, isso aí é a sua religião, é fora o pessoal, você não pode falar uma coisa dessa. Então a perseguição existe. E como é que nós nos posicionamos diante de uma sociedade assim? Defendendo os princípios da palavra de Deus. Gostem ou não, nós temos que nos posicionar. E Paulo reconhece, olha, as autoridades que lá estão foram ordenadas por Deus. Tem uma referência no Evangelho de João, capítulo 19, verso 10 e 11, que é o momento em que Jesus está diante de Pôncio Pilatos. Veja o que Pôncio Pilatos diz para Jesus e a resposta de Jesus para ele. Pôncio Pilatos disse assim, não me falas a mim, quer dizer, não me responde, não sabes que eu tenho poder para te crucificar e tenho poder também para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder, ou seja, nenhuma autoridade de governo tenha sido ordenado a você e que seja contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus reconheceu que Pôncio Pilatos poderia falar assim, você vai ser crucificado, como poderia dizer, não, você não vai ser crucificado agora. Jesus reconhece e fala, você realmente tem essa autoridade, tem esse poder, mas nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse concedido. Então, se alguém está no exercício de autoridade, magistratura, se é um político, se é um governador, se é um prefeito, ele foi lá colocado para responder a uma finalidade. O que ele faz de errado, ele responderá diante de Deus. Mas a gente precisa admitir que não foi o diabo quem colocou ele lá. E que não foram os homens que colocaram sem a participação do Deus soberano, porque senão a gente coloca a história de maneira descontrolada. Deus está assistindo tudo e não tem nada a ver com isso? Não, Deus está governando a história. Então os que lá estão porque foram instituídos por Deus. E agora surgem algumas indagações. Como é que eu vou resistir a uma autoridade que foi instituída por Deus? Eu só resisto quando as leis não são boas ou não são justas. Eu não posso resistir a uma autoridade só porque eu não me simpatizo com aquela autoridade. Aquela autoridade criou uma lei que é boa, que é justa, é importante para a sociedade. Por exemplo, você tem um determinado político que batalhou para a aprovação de uma medida que vai ajudar as pessoas que tomam medicação de alto custo. Mas você não gosta do político. Você não pode simplesmente falar assim, não, eu sou contra essa lei, eu sou contra ajudar essa pessoa porque o político lá me desagrada. Não é nesse sentido. Então nós temos que avaliar as leis que são tomadas, as decisões que lá estão, porque nós pensamos na convivência social. Então nós temos que ter essa preocupação, porque a convivência social nos afeta diretamente. Vocês já pararam para analisar? Se o país entra numa profunda crise econômica, entra num estado de anarquia, como houve rumores na época do quase que um lockdown, do isolamento social, tinha gente dizendo que em determinados estados o povo já estava saqueando o mercado. Então, se a sociedade entra numa crise tão grande assim, não há segurança também para nós. Lembra de uma época que teve igrejas em que as pessoas começaram a jogar pedra, a pichar à frente da igreja, e atacar os cristãos? Então, o papel da igreja é fundamental no evangelismo e é fundamental no equilíbrio da convivência social. E nós temos que ter essa participação social também, nós temos que também nos preocupar com isso. Eu também não posso deixar de cumprir com as minhas obrigações, alegando, por exemplo, que a política é corrupta. Então eu não vou pagar os meus impostos, eu não vou cumprir com a minha obrigação porque político está roubando dinheiro. Um erro não justifica o outro. A gente deve lutar para que haja uma boa administração pública, para que sejam punidos os corruptos, e a gente deve participar de abaixo-assinado,
desejar prisão em segunda instância. Você tem que participar disso, é importante isso, né? Mas você não pode pensar assim, bom, já que eles são corruptos, não fazem as coisas certas, então quer saber de uma coisa? Eu também não vou pagar nada, eu não estou nem aí. Não pode, senão nós estamos incorrendo no mesmo erro. Isso aqui é importante. Paulo está orientando os irmãos, olha, vocês têm responsabilidades para com o império, para com o governo que domina sobre vocês. Então, a questão aqui também de respeito à autoridade constituída. Eu posso não gostar do prefeito, do governador, do deputado, posso não gostar de um determinado magistrado, mas isso não significa que eu tenho que ofendê-lo, xingamentos, zombarias. O apóstolo Paulo, em uma determinada ocasião, ele ofende uma pessoa em um debate, sem saber que ele era um líder. Depois que Paulo soube, ele se retrata, né? Então, nós não podemos, por exemplo, usar redes sociais para ficar com palavras de baixo calão, com xingamentos e participar dessas ondas que existem aí de constrangimento. Não é esse o caminho legal, não é esse o caminho correto que nós cristãos devemos seguir. Então, uma vez que a autoridade está constituída, nós devemos respeito nesse sentido. E agora também é um ponto interessante, nós não devemos deixar de orar pelas autoridades. Orar pela autoridade que você gosta e se identifica é fácil. Eu quero ver você orar para que Deus traga salvação a um candidato que você tem uma ferrenha crítica. E aí? É uma alma ou não é? E você ora? Veja o que Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ele está tratando sobre liderança política, pelos reis e por todos os que estão em eminência, olha aí os juízes, né? Os desembargadores, os promotores, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Quieta e sossegada. Esses homens têm autoridade para incomodar a gente. Campinas, quando liberou o culto presencial, uma semana depois, um desembargador do Supremo Tribunal de Justiça do Estado entrou com um pedido para que fechasse as igrejas. Na época, o prefeito entendeu que o decreto dele deveria prevalecer, entrou com recurso e conseguiu. Então vejam, nós temos que orar, porque se esses homens investidos de autoridade decidirem trazer sofrimento para a gente sofre, porque eles estão investidos de autoridade. Uma ordem judicial, né? Já imaginou uma fiscalização muito mais apertada, e tantas coisas que a gente escuta por aí. Nós temos que orar para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Aí Paulo diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse todos aqui, exatamente falando sobre essas pessoas que estão investidas de autoridade. Nós temos que orar por eles. Orar para que Deus traga clareza, para que Deus traga arrependimento, para que Deus traga conversão à vida deles, né? Orar para que Deus traga salvação, porque são homens e, como qualquer um de nós, sujeitos a tentações e a fraquezas e a falhas. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, se eu resisto às leis que foram criadas com o objetivo de trazer uma boa convivência social, mas por questões irrelevantes, então eu acabo desrespeitando a ordenação do próprio Deus. Eu não posso simplesmente rejeitar alguma coisa porque ela não me favorece. Um conselho, nunca se envolva com favores de candidatos a cargos políticos. A igreja nunca deve se envolver com esse tipo de negociação. Às vezes, uma vez ou outra, a gente escuta testemunho, candidato a vereador deu tinta para pintar a igreja. Eu já vi irmãos abrindo a porta da casa para receber candidato a vereador e depois chamar o pessoal da igreja e aí pedir para as pessoas votar naquele candidato só porque a gente descobre depois que aquele candidato ou colocou um portão na casa, ou pagou uma escritura, ou ajudou a família a pagar uma dívida.
Isso não é aceitável, isso é pecado. Nós, como cidadãos e principalmente como cristãos, não podemos fazer isso. O púlpito não deve ser cedido a candidatos políticos. É um absurdo. O púlpito é o lugar de onde se prega a palavra de Deus. Até para tratar um assunto como esse, à luz das Escrituras, eu vejo estampado no rosto dos irmãos a percepção diferente de que se estivesse pregando aqui um outro tema. Mas está na Bíblia. Mas vejam como isso, de certa forma, nos incomoda, porque nós temos um ranço da nossa tradição política que já nos causa uma certa agonia, né? Porque toda vez que fala de política já vem na nossa mente a corrupção, as mentiras, as alianças que são feitas, e enfim, e tanto pecado que tem envolvido com essas pessoas. Por isso que a igreja ela tem que ter a participação, assim, os irmãos precisam saber como votar, em quem votar, mas não é nesse ambiente da igreja que a gente vai trabalhar com questões políticas, né? Eu particularmente entendo, isso sou eu, que pastor não deveria se candidatar a cargos políticos. Eu acho que a vocação pastoral ela não dá para ser dividida no tempo, porque são ordenanças. Magistrados aqui, a palavra grega que significa ministros, é a mesma coisa que diácono, servo. Então, ou você serve a vida da comunidade, né, a vida pública, ou você serve a igreja na vocação, o que antigamente se chamava de sagrado ministério. Sabia disso? Antigamente, o pastor era chamado de o ministro do sagrado ministério. Hoje é piegas, né? Tem pastor que tem vergonha de falar. Gosta de falar que é coaching, que é administrador, que é empreendedor, mas não gosta de falar que tem o sagrado ministério. Mas antes tinha mais essa reverência. E depois, que principalmente com o envolvimento da política, prejudicou bastante. Agora, nós temos que saber nos posicionar, né? Não falando do partido, mas olha um caso que aconteceu. A deputada do PT, Benedita da Silva, que foi líder da Frente Parlamentar Evangélica no Rio de Janeiro, tem um vídeo na internet, em um seminário intitulado Estado de Direito ou Estado de Exceção? É uma pergunta. Ela pegou o microfone e agressivamente, citando Hebreus 9:22, ela dizia assim: só vai ter revolução com derramamento de sangue. Ela trocou a palavra redenção, porque ali é redenção, que é a ideia de perdão de pecados, com derramamento de sangue, fazendo referência a Cristo, nosso Cordeiro Pascal. E ela encaixou essa passagem dizendo, olha, a revolução num país precisa ter guerra armada, precisa derramar sangue. Um pensamento marxista. Então, nesses ambientes assim, você tem que se posicionar. Não, está errado. Você tem que se manifestar, né? Então, o que a gente percebe é que a sociedade, às vezes, é muito descuidada. Hoje, tem muita gente acompanhando mais a política, graças a Deus, né, por causa do YouTube, das redes sociais, favoreceu bastante. A mídia tradicional, você é muito passivo, você só recebe a informação, né? Lembra, antigamente, quem tinha o sonho de aparecer na televisão tinha que se inscrever naqueles grupos de seleção. Tinha gente que já participou de shows, assim, de apresentador de TV, e já ficou no auditório, falava, eu já fui no programa tal, fui lá no auditório. Era raro. Hoje não, hoje você quer aparecer, abre seu canal no YouTube, grava seu vídeo. Se o pessoal gostar, você tem inscrito. Não tem mais aquela ambição que tinha antigamente, né? A pessoa consegue ficar famosa sem a participação da mídia tradicional. Então, hoje, você é muito mais ativo, você pode dar a sua opinião, fazer as suas colocações. E a sociedade brasileira abriu um pouco os olhos para isso, para a importância da participação dela nas decisões políticas. E nós temos visto um Brasil melhorando muito nesse sentido. E aí, no verso 2, Paulo diz assim, olha, os que resistem a essas decisões, a autoridade que foi ordenada por Deus, trarão sobre si mesmos a condenação. Paulo está orientando os irmãos o seguinte, olha, a condenação aqui não é a condenação eterna. Ele não está dizendo que você vai ser condenado ao inferno. A condenação aqui é julgamento, é quando o juiz diz você é culpado, decreta uma pena e prende a pessoa. Ele está dizendo, se vocês ficarem se rebelando contra o governo, contra as autoridades, agindo de maneira subversiva, fazendo motim, como os zelotes faziam, vocês vão sofrer a condenação. Daqui a pouco está cheio de crente na cadeia, porque estava quebrando a repartição pública, estava jogando pedra lá na frente da prefeitura. Não é assim.
Vocês não podem agir dessa maneira. Então, vocês sofrerão as leis. Agora, quando o Estado cria leis que contrariam a lei de Deus, aí é visto claramente um limite. Então, quando o Estado faz isso, nós não devemos aceitar. Quando o Estado insiste em legalização das drogas, ideologia de gênero, pedofilia, a legalização do aborto, a aprovação do casamento homoafetivo, a igreja tem que se posicionar. A igreja tem que manifestar publicamente, porque nós somos também cidadãos. Nós estamos entre o já e o ainda não. Nós somos cidadãos do reino, de um reino que está presente, mas que vai ser consumado na vinda de Jesus. Então, eu não estou nesse mundo como se fosse algo etéreo, como se fosse uma alma penada. Tem gente que acha, não, eu sou crente, eu estou marchando para a terra prometida, eu não ligo para nada nesse mundo. Não, não é assim. Esse mundo é o mundo de Deus. É o Salmo 24. O Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O mundo não é do diabo. O mundo pertence a Deus. Logo, nós temos que buscar zelar pela lei de Deus e a vontade de Deus. Então, nós temos que batalhar por valores do reino. E isso é muito importante para nós. Nós podemos nos engajar em movimentos que busquem o bom exercício da democracia, né? A alternância de poder. Não há problema nenhum em você participar de movimentos. Eu sei que tiveram vários irmãos que foram, né, movimentos não partidários. É errado nós nos engajarmos em questões partidárias. Mas você pode ir às ruas para exigir que seja reprovado qualquer tentativa de legalizar as drogas, por exemplo. Você pode ir às ruas pedir por mais segurança, por mais saúde, contra a corrupção, contra a impunidade. Isso é legal, não há nenhum problema nisso. O que a gente não pode é ficar engajado em luta político-partidária, defendendo conceitos estatutários de um determinado partidarismo, porque aí você pode se arrepender depois. E não é esse o engajamento que nós devemos ter. Então, assim, crente não vive em política partidária, mas o crente também não é apolítico, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Você tem que entender de política e você tem, porque você vota. Então, se quem está lá no poder está porque você votou. E isso é responsabilidade nossa. A segunda razão, Paulo, do verso 3 ao 5, é que nós não vamos temer a autoridade. Se nós obedecermos, se nós andarmos de maneira coerente, respeitarmos as decisões que não ferem princípios bíblicos, então nós não devemos temer a autoridade. É o verso 3. Porque os magistrados, eles não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Ou seja, quem anda corretamente não teme a autoridade. Quem anda corretamente, quem faz o bem, quem faz o que é certo, ele é ao contrário, ele não teme e ele se torna um exemplo para a autoridade. Então nós nos tornamos um exemplo para a sociedade quando a gente procura fazer as coisas de maneira correta. E aqui vai desde as leis excepcionais, desde as leis importantes, até as regras de convivência mais comum. Desde não estacionar o carro numa vaga de deficiente se você não tem deficiência, desde o respeito às coisas mais simples, às leis éticas, a não passar no sinal vermelho, né? A não ultrapassar pelo acostamento, a respeitar a placa de pare, até essas coisas mais comuns, assim, que às vezes a gente acha que não, para Deus isso não tem problema. Nós temos que ser exemplo para a autoridade. Então, é exatamente isso que Pedro agora vai dizer na sua primeira carta, capítulo 2, do 13 ao 17. Olha só a recomendação de Pedro. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor. Sejam sujeitos, obedeçam às leis. Não porque você ama o prefeito, não porque você ama o governador, ou porque você ama o presidente, ou porque você ama os magistrados que governam aquela determinada jurisprudência, mas porque você ama a Deus, para que você possa viver em paz.
quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Olha, eu já vi pessoas desrespeitando policiais. A coisa mais absurda que existe. Gente que se diz crente dizendo, não, policial, a maioria é tudo corrupto, ou tem milícia. Não, você não pode falar um negócio desse. Tem que ter respeito. Uma vez eu fui no mercado aqui no JL e tinha, acho que é Rocan, né? E a Joana ficou impressionada porque o policial com armamento pesado, a postura, e é natural que a gente sinta medo, porque não é uma coisa que a gente está convivendo no dia a dia. Né? Nem está acostumada a ver um fuzil, um rifle, sei lá, um revólver, assim. Não é comum, isso é comum a vida de um policial. E eu falei, você não precisa ter medo, vamos lá. A gente vai cumprimentar. Foi lá, cumprimentou, tudo bem? Tudo bem. Né? Colocou a mão na cabeça dela. E é assim, você tem que ter respeito pelas autoridades constituídas. Agora, se você tem medo, se tem ranço, se tem briga, então alguma coisa errada você fez. E Pedro está dizendo, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei, ou honrai ao presidente, ou honrai ao governador. Então vejam que a recomendação bíblica é para que nós sim tenhamos respeito às autoridades constituídas. Aí no verso 3, ele faz uma pergunta, queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Mas por que eu vou temer uma autoridade? Quando que alguém teme passar num comando policial? Quando ele está com o documento vencido, quando o carro está irregular, alguma coisa errada tem. Uma vez uma irmã testemunhou para mim que ela estava dirigindo uma bis e ela só tem habilitação para dirigir carro. Ela não pode dirigir moto. Aí estava um comando. Aí ela já entrou em pânico. Falou, pronto, prendeu a minha moto. Aí ela parou a moto e começou a chorar. O policial falou para ela, mas por que você está chorando? Não precisa ter medo. Ele ficou tão comovido e não observou a habilitação dela. Falou, está tudo certo, pode ir. Aí ela falou, você acredita? Aí me passei. Mas é errado. É errado. Eu já ouvi testemunho de irmãos assim, parou no comando, aí o policial viu a Bíblia, falou, puxa, você vai na igreja? Vou. Faz as coisas direito. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma vez, voltando de um culto com um irmão que tinha um Maverick, encheu de crentaiada no carro e a polícia seguiu a gente. Eu fui pegar a carona, quando parou na frente da minha casa, a viatura já... Vai, todo mundo para fora, mão para a cabeça. Ele, pronto, na frente da minha casa. Meu pai não é crente, deve ter pensado assim, mas esse menino está indo para a igreja ou está fazendo parte de facção, né? Porque... Eu falei para o irmão, né? Eu falei assim, meu irmão, pelo amor de Deus, arrume esse carro é muito suspeito. E a gente tem que tomar cuidado, você tem que ter testemunho. Veja o verso 4, porque a autoridade a que ele está se referindo, ela é ministro de Deus para o teu bem. Ministro aqui é servo mesmo. Assim como existem os ministros a serviço da igreja, existem os ministros a serviço do governo, né? Até existem os ministros do governo mesmo, do poder executivo. Mas aqui a autoridade, o ministro serve à vida pública. Né? Um juiz, para tomar as decisões, se prende alguém, se não prende, a determinados processos. Já imaginou a tensão, a responsabilidade que pesa sobre um juiz? Estou falando de um juiz que use o exercício da toga de maneira ética e conveniente, como lhe cabe, é uma grande responsabilidade. Se olhar para uma pessoa e falar assim, olha, 20 anos de prisão, tirar 20 anos da vida livre de uma pessoa. Você imaginou se condenar errado, se a pessoa não for culpada daquele crime, você tem que analisar os autos do processo todo. É uma grande responsabilidade. Ele está dizendo que Deus é quem instituiu essas pessoas, um policial, que no momento crucial tem que decidir entre a vida do refém ou a vida do criminoso. Vocês já pararam para pensar a pressão que existe? Que por mais que alguém esteja no exercício correto da sua função, tirar a vida de outro deve ser algo muito, né,
Eu não vou falar que é, senão você vai falar assim, olha, pastor, já matou alguém. Não, nunca fiz isso não. Mas é muito difícil, né? O exercício de autoridade. Então, essas pessoas devem ser respeitadas pelo cargo que elas ocupam. Ainda no verso 4. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, pois é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. A espada aqui é a aplicação da pena, desde a prisão até a pena de morte. No Império Romano, Paulo vivenciou isso. Se você ler Atos 21, você vai ver toda a trajetória dele. Primeiro ele foi acusado por causa das leis do templo, porque estava colocando em desordem a vida dos judeus. O Sinédrio entrou num processo contra Paulo. Depois Paulo ele vai para uma Cesareia Marítima, né, que era um centro administrativo de Roma. Ele fica lá, acho que um determinado tempo, para avaliarem, porque ele tinha cidadania romana. Ele busca recurso a César, ele pede para ser julgado pelas leis romanas. Paulo tinha bastante conhecimento disso. Depois eles vão pelo mar, aí levam Paulo para Roma, e ele fica preso numa casa, né, uma prisão domiciliar, fica 2 anos preso. E aí ele sofre isso aqui que ele está falando, né? A espada, decapitação, a cabeça dele foi cortada. Eu sei que tem muito romantismo quando a gente lê a Bíblia, mas a gente não para pensar nessas passagens tão dolorosas. Já imaginou? O apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, cortaram-lhe a sua cabeça. Já imaginou isso? Eu costumo brincar assim, né? A gente faz teatro com as crianças, Davi e Golias. Aí todo mundo acha bonitinho, né? Porque o Davi vai lá, pega a funda, joga pedrinha, e o irmão que faz o papel do Golias, que geralmente é grande e forte, aí ele cai e a igreja acha a coisa mais bonita. Mas o que ninguém faz é a hora que Davi corta a cabeça do Golias, né? Porque você já imaginou passando uma espada, rompendo uma cervical, cortando os nervos, a cena que Davi pegar uma cabeça na mão assim, é a coisa mais horrível que existe. Então não é nada romântico, não. A gente acha bonito, mas não tem nada romântico. João Batista colocaram a cabeça dele numa bandeja. O escritor aos Hebreus diz que alguns profetas foram cerrados ao meio. Alguns estudiosos dizem que diz respeito a Jeremias. Jeremias foi um profeta que enfrentou políticos, ou Isaías, colocado num tronco oco e cerrado ao meio. Então, imagina o sofrimento que eles passaram. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é a ordem para que nós nos sujeitemos à autoridade e que não façamos o mal. Então, se nós agirmos corretamente, nós não temos o que temer. Se nós estamos caminhando bem, Deus vai nos livrar desse tipo de sofrimento. Verso 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Bom, se a autoridade tem a prerrogativa de punir, se a autoridade é que exerce o poder e que vai punir aquele cidadão que ela acha que está desobedecendo, não é por isso também que a gente deve obedecer. Ah, não, eu obedeço porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo. Não, não é por medo. Paulo diz, mas por causa da consciência. Então nós somos cristãos. Às vezes, em determinados países em que o cristianismo não é permitido, alguém pode ser condenado por causa da sua fé. E ele vira um mártir. Então, ali, o exercício de autoridade foi errado no sentido de que não agrada a Deus. Mas aquela pessoa não temeu a autoridade. Ele foi até a morte. Então, o que nós devemos fazer é obedecer, mas por causa da consciência, uma vez que nós entendemos a palavra de Deus. Terceira e última razão, e eu acho que esse aqui é o ponto mais delicado, por isso que Paulo deixou por último, pagar imposto e pagar tributo. Verso 6 e verso 7. Olha o 6. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Mais uma vez ele fala ministros aqui, ou servos da sociedade. O que Paulo está dizendo é que eles são funcionários públicos, que têm como objetivo dedicarem a sua vida para o bem-estar social. Então, se eles fazem isso, eles são dignos. E aqui entra a categoria dos funcionários públicos.
desde de professor a policiais, a funcionários que exercem cargos administrativos. Então, a importância de nós pagarmos os nossos impostos é porque ele vai servir como o valor para que essas pessoas possam viver de uma maneira digna. Então, não há nenhum problema com relação a isso. Se eles trabalham corretamente, são dignos do seu salário. Então, nós temos essa obrigação. E aqui, irmãos, encaixa uma coisa muito importante. Quando o governo liberou o auxílio emergencial, houve uma até discussão em um determinado grupo que eu estava sobre pessoas que entrariam com pedido, mesmo não precisando, mas porque sabia que conseguiria driblar exigências, né, para receber. Também é um erro, porque quando eu começo a agir assim, primeiro que eu estou praticando uma corrupção, né? Tem muita gente que acaba mentindo, tem lá a renda, a pessoa mente que não ganha aquilo para poder receber, sabendo que ganha. Muitas pessoas, eu conheço gente que disse assim, não são crentes, disse assim, eu vou torrar tudo com churrasco e cerveja, e eu faço questão de gastar esse dinheiro. Só que esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é nosso, são dinheiro dos impostos. Então, é um cidadão roubando outro cidadão, na justificativa de que quem está lá no cargo acima também rouba. Então, quer dizer, porque eles roubam, todo mundo vai roubar agora. Vejam, nós temos que ter valores e princípios e entender que nós temos obrigações para com a sociedade. Então, se eu pago um imposto do carro, se eu pago um imposto da casa, se eu pago um imposto sobre mercadorias que eu compro, eu desejo que esse valor seja aplicado de maneira honesta, de maneira correta e que, de fato, sirva para subsidiar a estrutura e que torne possível a nossa vivência, né? Senão, a sociedade entra em caos. Versículo 7, para concluir. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Então, Paulo já traz uma conclusão. Portanto, então, concluindo esse assunto, tudo isso que eu tenho dito até agora, qual a conclusão? Dai a cada um o que deveis. Veja que ele usa a palavra deveis aqui, é como uma dívida mesmo. Vocês devem, vocês têm uma dívida, é algo devido ao governo, é algo devido aos magistrados, é algo devido à autoridade. Então, é uma justa compensação pelo tempo dedicado deles em busca do bem-estar social. Então, não é injusto pagar o imposto. Injusto é não aplicação correta do valor arrecadado. Aí tudo bem. Então, eu não tenho que questionar não pagar. Eu tenho que questionar se esse dinheiro não está sendo aplicado. É por isso que a gente tem que buscar políticas que prezem pela saúde, pela segurança, pela educação. Entenderam? Então, nós temos essa participação e isso é fundamental. E ele diz que nós temos que pagar tributo, ou seja, são aqueles valores incutidos em determinadas mercadorias, né? Você deve procurar comprar as coisas com nota fiscal para que isso mantenha a estrutura de convivência da sociedade. Nada de crente ficar comprando as coisas com esquema, né? Quanto custa? Custa 500. Faz um esquema aí por fora e eu pago 350. Não é assim. Então, ore a Deus se você não tem dos 500, mas compre alguma coisa que você também não precisa depois ficar com medo. Uma vez eu fui na casa de uma pessoa e ele tinha um aparelho que pegava tudo que é canal, satélite. Eu falei assim, rapaz, aqui é quase um pentágono. Ele falou assim para mim, Luiz, eu assisto o que eu quiser aqui. Eu falei assim, e se um dia descobrirem bloquear? Ele falou, não, tem um que já desbloqueia quem me bloquear. Eu falei, nossa, rapaz, você está muito avançado, hein? Mas tem tudo isso. Tem gente que faz. Não estou dizendo que você não possa compartilhar aí a sua Sky, a sua Netflix, né? Tem gente que a Amazon compartilhou, é sua, mas a gente não pode ficar fazendo gato. Né? Tem gente que faz gato na energia, na água. A gente não pode. Então tem que orar a Deus e pedir para que Deus dê uma saída. Irmãos, eu vou concluir usando as palavras do próprio Jesus quando foi questionado sobre a questão dos impostos, que era uma tarifa paga para manutenção dos serviços do império. E Jesus foi questionado. E aí, mestre, é lícito, é correto
Acha que eu devo pagar mesmo os impostos? Olha o que Jesus disse, Mateus 22, do 16 ao 22. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Herodianos eram os funcionários de Herodes, né? Essas pessoas que trabalhavam para o governo, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? Ou seja, eles sabiam que Jesus não era conveniente. Jesus falava o que tinha que ser dito. É lícito pagar tributo a César ou não? É justo isso? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas, falsos, fingidos? Mostrai-me a moeda do tributo. Aí eles deram a moeda e lhes apresentaram o dinheiro. E lhes disse: De quem é esta efígie e esta inscrição? Tinha lá o rosto de César e o nome dele. Disseram: É de César. E então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, deixando, se retiraram. Agora, por que alguém ia se maravilhar com a resposta de Jesus? Porque é óbvio que Jesus está falando aqui muito mais do que imposto. Ele não está preocupado com o dinheiro, né? Imagine um judeu monoteísta, iconoclasta, ele não aceita imagem de escultura, não aceita. Esse judeu tendo que carregar lá na sua bolsa a moeda com o rosto de César, do imperador. Aquilo era uma ofensa para um judeu, um absurdo. E aí Jesus diz que tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, vamos ver o que é que César queria que não pertencia a ele. Culto. O imperador tinha o culto. Ele queria ser adorado. O Augustus, a divindade. O que Jesus está dizendo? Olha, a moeda vocês podem dar, mas o culto não, o culto é para Deus. Então, ninguém tem que adorar a César. A gente tem que pagar o imposto, tem, mas eu não tenho que adorar o Estado. Seja quem for. Aqui vai de um partido a outro, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu falo isso com bastante propriedade aqui, porque nós somos uma igreja muito aberta nesse sentido, porque do mesmo jeito que existiam as pessoas que eram lulopetistas, né, e que às vezes não queriam enxergar os erros do governo, corre-se o risco de ter pessoas extremamente bolsonaristas. A gente tem que tomar cuidado. Quando perguntam para mim assim, você é bolsonarista? Eu digo não. Eu sou cristão. Eu defendo princípios e não pessoas. Enquanto esse político representar os interesses dos quais eu entendo ser bíblico, eu estou com ele. Mas, gente, você não faça devoção a ninguém. Uma vez um pastor falou para mim assim, o presidente é um ungido de Deus. Eu falei, que rapaz, de onde você tirou isso? Primeiro que o ungido é Cristo. Segundo, tem uma live dele com Nossa Senhora de Aparecida no fundo. Acho que você não está acompanhando muito bem. Toma cuidado. Tem uma esposa que é evangélica. Se você for analisar certas questões, terceiro casamento, a gente já tem um problema aí. Alguns cristãos já não vão entender. Então, assim, a gente tem que defender os princípios dos quais ele defende. Mas não faça devoção. A gente que dobrar o joelho e acender a velhinha para a estátua aí não pode. Né? Nem para um, nem para outro. Nós precisamos ser inteligentes. Atualmente, é o que nos representa, nós devemos respeito. Está lá no exercício, foi eleito democraticamente, isso é importante. Né? Aí tem alguém aí do partido de esquerda ligando para... Ela estava falando assim, obrigado aí, pastor. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Mas, irmãos, é verdade, né? E a gente tem que entender isso. Uma vez, conversando com o irmão, ele é defensor da teologia da libertação, e para nós, que abraçamos a teologia reformada, a gente entende que a teologia da libertação tem um viés marxista, tem um pezinho no pensamento progressista, mas eu entendi quando ele fala sobre a preocupação com os menos favorecidos. É lógico, a gente também não pode ignorar a opinião contrária e não ouvir as pessoas. Você tem que ser inteligente, saber dialogar, mas também não pode ser muito assim, né, tapado. E eu já vi muita gente brigando por causa de político
Já vi irmãos brigando na internet, já vi família dividindo. Não façam isso. Um irmão no estado do Mato Grosso uma vez ligou para mim e falou assim: pastor, saíram mais de 40 pessoas da igreja. Porque o pastor começou a falar do candidato dele, alguns irmãos não gostaram, tiveram uma discussão no final do culto, pastor, as famílias se reuniram e falaram: nunca mais eu volto nessa igreja. Aí não dá, né? Quer dizer, aí o candidato ganha ou perde, e a igreja... Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus também fala que tem que ser dado a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E aqui a gente precisa lembrar da lei romana. Roma acreditava que a lei deles era a lei perfeita e que a lei deveria envolver todo mundo. O Império Romano queria avançar e dominar o mundo todo. A lei perfeita é a lei de Deus e não a lei de Roma, né? Então a lei de Deus está acima da lei da nossa Constituição, está acima das leis de qualquer país. A lei de Deus é a que prevalece. E também o reino. Roma queria dominar o mundo todo e o mundo pertence a Deus. Então nós não aceitamos um Estado que exija culto, que exija devoção. Nós não aceitamos um Estado autoritário, nós não aceitamos um Estado que tente dominar pela força, né? Nada, nem comunismo, nenhum tipo de autoritarismo, nem fascismo, né? Como existiu com Mussolini, com Lenin, com Hitler. Esses tipos de governos se demonstraram ao longo da história extremamente danosos para a convivência social. Nós cristãos defendemos as chamadas esferas. Então tem as autoridades limitadas às esferas. Nós temos a esfera familiar, nós temos a esfera da sociedade, nós temos as esferas que vão crescendo e elas não devem receber interferência do Estado. Por exemplo, a convivência da minha família, o Estado não pode dar pitaco. Não é o Estado que tem que dizer assim, não, eu que vou educar o seu filho, eu que vou cuidar do seu filho, como tem muitos políticos que dizem. Fala assim, olha, até um ministro do STF teve a audácia de dizer isso. Ele falou, olha, os filhos não pertencem aos pais, eles são propriedade do Estado. Não é isso. A minha filha não pertence ao Estado. Então, se você entrega o seu filho para ser educado na escola, ele está sendo ensinado, mas é você que tem que educar. Você tem que participar. Tem pais que não participam da vida dos filhos. E nós temos visto aí a batalha pela questão da escola sem partido, porque tem havido muita militância formando, veja a geração de jovens que nós perdemos. Houve um determinado tempo que, por conta da herança do regime militar, era comum as mulheres usarem saia, né? Não precisava ser crente, lembra? As mulheres todas usavam saia, era comum. Os homens não gostavam de ficar de shorts, era normal os homens terem bigode. Na igreja, era comum, por exemplo, não aceitava a barba nem a cavanhaque, mas podia ter o bigode. Era até chique, os presbíteros de bigode sempre tinham mais autoridade. A gente falava lá na igreja de Indaiatuba que eram os bigolaitas. Eu sou do grupo dos bigolaitas. Porque isso já tem muito a ver com a própria tradição. A postura, os pais. Era uma geração, na minha, por exemplo, né, se fizesse qualquer coisa e falasse, desse opinião, o pai e a mãe diziam assim, quando você casar e tiver sua família, você faz do seu jeito. Aqui você não tem que dar opinião. Não é que nem as crianças de hoje, né, são educadas diferente. O que aconteceu? Houve uma geração que foi formando conceitos nos nossos filhos, na escola. Eu cresci achando que Che Guevara era um super-herói. Eu achava a coisa mais linda do mundo usar a camiseta do Che Guevara. Eu não sabia que ele matava pessoas, eu achava que era um cara que lutava pelo bem do próximo. Então, vejam, coisas assim, desse tipo. Eu aprendi na escola que Karl Marx, ele entendia e respeitava o proletariado, que somente aquele trabalhador é que entendia as necessidades reais de um trabalhador. O empregador não sabia, por isso que tinha que ter uma revolução do proletariado, os movimentos. O que eu não sabia é que ele vinha de uma família de burguês. E como que ele sabia disso se ele nunca foi um proletário? Então, a gente demora para aprender as coisas. Hoje nós temos bastante informação e a gente tem que participar. Eu procuro participar bastante da vida da minha filha. Até controlar ela, porque eu acho ela um pouquinho nervosa demais nesses assuntos, né? Mas tem que orientar, porque senão, irmãos, nós perdemos os nossos filhos.
Quantos jovens entraram na universidade e aí começaram a zombar da igreja? Tiravam sarro dos presbíteros, das lideranças da igreja. Entravam, prestavam vestibular, começavam a fazer universidade. 3, 4, 6 meses depois, cursando a universidade, chegava nos estudos, nos cultos de jovens, esnobava os outros, falando de Kant, né, falando de Nietzsche, cheio com peito de pomba, sabe, assim, achando que já sabiam de tudo. Por quê? Estava formando os conceitos da universidade. E a igreja achando que não precisava participar disso. Bom, meus irmãos, então eu concluo o assunto aqui dizendo, primeiro, nós devemos ver as autoridades como instrumentos de Deus para a nossa convivência social, mesmo que muitos magistrados sejam imorais ou que tenham se corrompido. Então nós precisamos aceitar e procurar zelar pelas autoridades. É importante que se tenham autoridades na sociedade para a nossa convivência. Segundo, nós devemos servir a Deus e procurar viver em paz com as autoridades por causa da nossa consciência e do nosso testemunho cristão. Então, faça aquilo que tem que ser feito. Se tem que pagar o IPTU, paga. Se tem que pagar o documento do carro, paga. Se esforce e pague. Deixa de fazer um passeio e paga os impostos. Honra, procura fazer as coisas de maneira correta. Terceiro, nós devemos ser exemplo na sociedade, pagando os impostos, mas exigindo os direitos na educação, segurança, saúde e transporte. Então, tenha também uma voz ativa, seja participativo, não tenha vergonha. Não há nenhum problema nisso, como cristão. Eu não vou ficar chateado se eu ver um membro da igreja de Campinas lá batalhando para os direitos da sociedade. E não é só por crente, não. A pior coisa que existe é gente achar, não, vou votar no candidato evangélico porque ele vai beneficiar a igreja. Ué, ele vai ser vereador só da igreja? Quer dizer que a pessoa que não é crente não precisa de cuidados? Né? O camarada é pobre, é doente, está desempregado, está na margem da sociedade, mas ele não é crente, então que morra para lá. Não é assim. Então, nós temos que entender que a sociedade ela é governada e ela precisa de políticos que se preocupem com todos. Você já imaginou a gente ter um prefeito pastor? Aí o prefeito fala, não, todas as leis agora eu só vou assinar se for para beneficiar a igreja. Acabou, né? Aí ninguém aguenta. Não pode. Em último lugar, devemos defender os princípios da palavra de Deus e jamais defender pessoas, mas defender os princípios que a pessoa defende. Então, mas o fulano não tenho nada a ver com isso. Ele defende esse princípio, do qual eu entendo ser um princípio bíblico. Então, agora, se ele fez errado, será punido pelo que ele fez. Não vamos nos manter favoráveis a determinados políticos enquanto eles defendem os valores que nós entendemos como valores cristãos. Tá? Desde presidente a governador, a prefeito, estamos nos aproximando aí das eleições. É importante que você faça isso. Analise seu candidato, ore a Deus, mas pense sempre no bem-estar da sociedade, entendendo que aqueles que vão subir ao poder, eles estão debaixo de um propósito de Deus. Amém? Vamos orar? Gostaria que os irmãos se colocassem em pé para nós orarmos juntos. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, por mais uma vez nos reunirmos na tua casa, para prestarmos culto ao Senhor. Obrigado pela tua palavra. Existem assuntos que às vezes são assuntos delicados, mas são assuntos urgentes, que precisam ser esclarecidos, que precisam ser dialogados, que precisam ser compreendidos, e nós, como cristãos, não podemos nos omitir a essa responsabilidade. Nos ajuda, Senhor, para que a espiritualidade que nós temos seja praticada, não só nos cultos, quando nós frequentamos no domingo, mas quando nós saímos para fora dos portões dessa igreja. Que nós sejamos exemplo nessa sociedade, que nós sejamos verdadeiras testemunhas de Jesus, participando ativamente das decisões e procurando o bem-estar, amando ao próximo, levando o evangelho através de todos os instrumentos possíveis e legais para isso, porque nós cremos que o Senhor está governando a história e também cremos que o governo perfeito só existirá quando o Senhor Jesus voltar e restabelecer e criar um novo céu e a nova terra. O Senhor é o Rei perfeito. O Senhor é o Rei em que não há injustiça,
em que não existe corrupção, e é somente ao Senhor que nós devemos total submissão, devoção e amor. Por isso nós oramos e te agradecemos por esta palavra. No nome de Jesus. Amém.